O ChatGPT não apenas acertou quem seria o campeão da Eurocopa, como também cravou o resultado em gols do confronto entre Espanha e Inglaterra. Como diabos isso aconteceu? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo e também nessas bobagens tecnológicas que de tempos em tempos aparecem e que eu entendo que são interessantes da gente trocar esse diálogo para que você saia enriquecido de informação e entretenimento. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e que curtem sobre futebol e que agora vão olhar para o ChatGPT como mais um elemento para poder investir tempo e dinheiro naqueles aplicativos de apostas esportivas. O mundo dos bets será revolucionado, nem sei se essa palavra existe, pelo ChatGPT. Antes de continuar essa missiva eletrônica, quero deixar bem claro que eu tenho testemunhas de que antes da Eurocopa começar, eu falei para amigos, pessoas do meu convívio pessoal, gente que eu pego por aí, que a Espanha seria campeã da Eurocopa. Por quê? Estava apresentando o melhor futebol, era uma seleção que está jogando junto há muito tempo, combina muito bem a experiência com os novatos, Lamine Yamal, um excelente jogador, Nico Williams, idem, Carvajal, um verdadeiro leão de chácara na defesa, e que a Espanha, na minha opinião, estou gravando esse vídeo em 2024, em 2026 me cobrem isso, é a favorita máxima para ganhar a Copa do Mundo que vai acontecer em 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. Dito isso, eu não apostei em nenhum bolão, mas deveria ter feito. Agora, nem nos meus mais loucos sonhos eu poderia imaginar que uma inteligência artificial poderia cravar com um mês de antecedência o vencedor da competição, os finalistas e o placar dessa final. Mas o ChatGPT cravou o placar das semifinais e quem jogaria as semifinais. Como que isso aconteceu? Um jornalista espanhol do site parceiro, o Shataka, que é uma das fontes que eu utilizo não só para os vídeos do Target HD, mas também para os artigos que eu publico no blog, ele decidiu fazer um experimento sem qualquer compromisso ético, moral ou mesmo científico e fez o print das tabelas dos jogos da Copa do Mundo, da fase de grupos, dos confrontos, jogou para o ChatGPT e pediu para que a inteligência artificial fizesse a estimativa dos resultados e entregasse os resultados com base apenas daquilo que ele entendia que seria os resultados mais críveis. Detalhe, esse jornalista não pediu para que o ChatGPT argumentasse suas respostas. Esse experimento aconteceu no dia 10 de junho de 2024. E aí, ele começou a entregar os resultados. A gente tem que reforçar que esse ChatGPT utilizado pelo jornalista era, obviamente, o GPT-4o, a versão atualizada do ChatGPT, cuja base de dados está lá estabelecida como limite como meados de 2023. Ele não usou o GPT-4, nem o GPT Plus, usou a versão gratuita da inteligência artificial, que é que qualquer pessoa pode utilizar. O próprio ChatGPT reconhece que ele não pode prever as zebras que acontecem no torneio. Por exemplo, não dava para calcular os tropeços de França e Inglaterra na terceira rodada da fase de grupos. E no caso da França foi mais determinante porque redirecionou o time francês para o lado mais complicado da competição, o que poderia ter interferido inclusive no resultado final da experiência do próprio ChatGPT, já que o confronto entre França e Espanha não era para acontecer numa semifinal. Quem sabe numa hipotética final, mas como a França tropeçou no último jogo da fase de grupos, ela foi redirecionada para o lado mais forte da chave e acabou enfrentando a Espanha na semifinal. Dito isso, o ChatGPT calculou também essa possibilidade de confronto entre França e Espanha nas semifinais, assim como calculou
Holanda e Inglaterra na outra semifinal. E cravou os dois placares. Espanha 2-1 contra a França e Inglaterra 2-1 contra a Holanda. Quem poderia prever, se não uma inteligência artificial? E o mais bizarro de tudo isso foi justamente acertar o resultado da final em gols. Isso realmente, olha, é de se pensar que o futuro das apostas está mesmo totalmente reformulado a partir do momento que o ChatGPT começar a entrar nessa brincadeira. Outros jornalistas espanhóis fizeram o mesmo experimento, mas decidiram pedir para o ChatGPT, através do prompt, que os resultados fossem baseados nas estatísticas e dados históricos. E eles erraram as previsões. Na verdade, o ChatGPT errou a previsão quando analisou as estatísticas. E aí, quando o jornalista vencedor do bolão, e ele levou apenas uma air fryer de prêmio por ter cravado os resultados, detalhe, no final da fase de grupos ele já era o primeiro por ter acertado quase 40 resultados calculados nos jogos da primeira fase. Dito isso, quando ele voltou para aquela conversa de 10 de junho para entender o que foi que aconteceu e perguntando para o ChatGPT como que ele adivinhou os resultados e cravou os resultados das semifinais e final, o próprio ChatGPT contou qual foi o segredo ou caminho das pedras que ele utilizou para poder cravar esses resultados. Não foi baseado nos dados históricos e nas estatísticas, mas sim no comportamento das equipes, o que reforça a ideia de que a inteligência artificial segue os padrões para poder prever os resultados, e não os dados históricos e estatísticos puros e simples. Porque o próprio inteligência artificial leva em consideração a aleatoriedade dos resultados em função das zebras. Não podemos nos esquecer que o futebol é o esporte mais imprevisível do mundo. E por isso, e também por isso, ele é um dos mais atraentes. Porque ele é injusto e parece que o ser humano gosta dessa aleatoriedade da injustiça nos esportes, até mesmo para ter um pouco mais de emoção, de dramaticidade e de contar com o imponderável para poder se empolgar para acompanhar um evento esportivo. E é interessante ver como o ChatGPT leva isso em consideração. Não apenas a gente, e que faz todo sentido, afinal de contas é uma tecnologia que trabalha com aprendizagem de máquina e que está aprendendo com o comportamento humano. Ora, se nós levamos em consideração o imponderável, o imprevisível e o aleatório, e eu estou falando tudo isso para gourmetizar o termo zebra, para poder fazer as nossas apostas esportivas, por que não a inteligência artificial para analisar os padrões de comportamento? E, detalhe, o ChatGPT não ignorou a performance esportiva de cada seleção, o desempenho nas últimas competições e a consistência dos resultados dessas seleções nas últimas competições que elas disputaram. Levou em consideração os desempenhos de França, Holanda, Inglaterra e Espanha para determinar elas como semifinalistas. Agora, o lance de cravar os placares também está levando em consideração as probabilidades combinadas com os padrões de comportamento dos times. E para colocar a cereja do bolo nessa história toda, sim, o GPT-4o ainda está desatualizado. E é aí que a gente tem que levar em consideração que dados recentes a inteligência artificial não coloca. Logo, a gente pode também intuir que, por exemplo, amistosos que essas seleções jogaram não são relevantes para determinar os desempenhos dessas equipes. O que também traz para nós uma imagem mais objetiva de como a gente deve olhar para o desempenho esportivo para jogos que não estão valendo nada. Vou traduzir o que eu falei nos últimos 15 segundos. Os resultados do Brasil nos amistosos contra Espanha e Inglaterra não serviram para total e absolutamente nada para as seleções envolvidas. Tanto Espanha quanto Inglaterra tiveram resultados razoáveis contra o Brasil. A Espanha empatou em casa, a Inglaterra perdeu em casa para a seleção brasileira e chegaram na final da Eurocopa. E o Brasil não conseguiu passar das quartas de final da Copa América. E temos os fatos apresentados.
Dito isso, o ChatGPT neste momento não sabe nem quem é o Lamine Yamal. Para a inteligência artificial da OpenAI, o jovem jogador do Barcelona, que com 17 anos destruiu na Eurocopa, fez uma baita competição e se mostra como um dos jogadores de futuro do futebol, ainda é um jogador de divisão de base do time catalão, sendo que a nossa realidade prática dos fatos é bem diferente daquilo que a inteligência artificial tem como base. E aí, a não ser que você coloque como contexto que o Lamine Yamal tem dados esportivos como jogador profissional do Barcelona, marcando o número X de gols durante a campanha da La Liga, com um jogador de proficiência técnica, enfim, você alimenta a inteligência artificial de informações relevantes para que ele possa analisar essas informações, contextualizá-las e colocar na resposta, torna ainda mais interessante o resultado desse experimento, que resultou no air fryer para o feliz vencedor do bolão lá do pessoal do Shataka, que eu recomendo que você visite de tempos em tempos, porque tem conteúdos bem interessantes de tecnologia. E é isso, hoje eu quis compartilhar algo inusitado do mundo tech, algo que eu considero surpreendentemente interessante, porque quem poderia prever que o ChatGPT poderia cravar o resultado da decisão da Eurocopa? Tudo bem, tem gente que vai colocar um asterisco neste resultado, porque afinal de contas, né, toda a aleatoriedade dos fatos da final da Eurocopa não foi levada em consideração, é apenas o resultado puro e simples. Mas, fato é que o ChatGPT acertou que a Espanha ganharia da Inglaterra de 2-1 com um mês de antecedência. Ela não adivinhou o futuro, mas eu gosto de acreditar nisso, porque quem sabe eu começo a repensar a minha relação com os aplicativos de apostas esportivas. Quem sabe eu tento ganhar uma grana com isso, porque no canal de vídeos realmente tá difícil pagar a pizza de final de semana.